Muito bem-vindos à segunda parte do nosso programa dedicado aos sistemas de irrigação em Moçambique. Entre tecnologias avançadas e sistemas mais rudimentares, esta é sem dúvida nenhuma uma área vital para o desenvolvimento agrícola, com montes de implicações. Sem água não há raízes, não há solos nutridos, não há culturas sustentáveis, sem água não há perspectivas de negócio. No Gurue nós fomos conhecer uma empresa que, apostando na tecnologia, percorre novos caminhos na exploração dos recursos hídricos rumo ao sucesso empresarial, a Morrimo Macadâmia. Vamos ver? Vocacionada para a exportação, a Morrimo Macadamia pratica uma agricultura mecanizada. A irrigação é uma parte importante de toda a estrutura produtiva que pretende transformar a produção de macadamia num negócio rentável para a empresa, para as populações locais e para o país. Eu estava encantada aqui com a macadâmia, com o chocolate, com o chá. Bom, o chá na Zambésia já é produto de primeira há muitos e muitos anos, não é? Na verdade, o que mais me impressionou foi a dinamização das comunidades locais. Há bocado também, na primeira parte, referíamos isso, não é? É o homem que faz essas coisas, então é muito importante que se tenha em conta o desenvolvimento das comunidades locais nos sítios onde são implementados esses megaprojetos. Porque a Choque foi realmente construído por Trigo de Moraes e idealizado nos anos 50. Daí que tenha também resultado na construção da barragem de Massingir. E o potencial ao se construir a barragem de Massingir, nessas alturas, era para irrigar uma área ajusante, portanto, depois da infraestrutura, num total de 90 mil hectares, dos quais 33 mil hectares que compõem o regadio de Choque e os restantes, cerca de 60, 70 mil, no regadio do Baixo Limpopo, onde temos hoje a empresa pública do regadio do Baixo Limpopo, e temos também o nosso parceiro de desenvolvimento, a empresa Wambao, que é uma empresa chinesa que está ali a produzir arroz numa área aproximada de 20 hectares. Entretanto, o regadio de Choque passou por estes momentos e, devido a esta questão que a Anabela levantava no início, a questão da organização dos regantes, a questão do conhecimento, como é que nós utilizamos esta técnica para melhor tirarmos benefícios dela, então culminou com, por exemplo, a salinização de alguma parte do regadio de Choque. Os levantamentos preliminares que existem indicam para cerca de 10 mil hectares de área salinizada, mas esta salinização não é
uma salinização primária. Eu explico bem isso, o que é isso de salinização primária, o que é Isso, isso ou de salinização secundária. Salinização primária ocorre basicamente em situações como aquelas de clima semiárido, mas também com muito efeito imediato daquilo que é o material de origem. Portanto, o material de origem já é salino e associado ao clima, onde temos maior taxa de evapotranspiração em relação ao fluxo descendente de água, aí nós temos problemas de acúmulo de sais em algumas profundidades do perfil do solo. E a salinização secundária, que é exatamente o que aconteceu e tem acontecido no regadio de Chocó, tem a ver com aspectos de gestão. O que é que são aspectos de gestão? Eu me referia no início que o regadio foi dimensionado nos anos 50 e por essas alturas a questão da drenagem agrícola não era tida como crucial. Era apenas vamos irrigar, temos a água, o excesso tem ali. Então aquele excesso de água foi se acumulando, a má gestão em parte devido à falta de conhecimento, em outras partes devido ao excesso aos nossos eventos extremos climatéricos, falo aqui das secas e cheias, resultaram, portanto, na salinização desses cerca de 10 mil hectares de solo no regadio de Chocó. Mas não que não seja área que não possa ser utilizada para outros fins, é possível ter lá outras culturas, mas entretanto precisamos de ter aqui uma investigação aplicada para exatamente ver qual é que é o impacto daquele nível de sais que temos ao longo do perfil do solo e aplicar lá uma cultura, diria, resistente ou tolerante àquelas condições, mas também podemos recorrer às outras técnicas de engenharia para podermos recuperar parte do perfil do solo. Fazer aqui um parênteses, dizer que o arroz, que é a principal cultura para a qual foi criado o regadio, ela cresce sob inundação. Significa que temos uma lâmina de água de cerca de 10 a 15 centímetros ao longo da fase de crescimento desta cultura, o que permite que tenhamos um fluxo descendente de água e, portanto, esta questão da salinização não é relevante porque temos sempre a água a ser drenada. E no final, faltando 2, 3 semanas, drenamos, retiramos a água, secamos. Continuaremos a fazer arroz por ali. Podemos continuar a fazer o arroz. Okay. Podemos não ter rendimentos esperados, podemos ter reduções até 75% daquilo que é o potencial de rendimento esperado para aquela variedade específica, mas sim podemos continuar a produzir o arroz ou então outras culturas, por exemplo, a beterraba. Sabemos que na Europa alguns produzem açúcar a partir da beterraba, podemos também introduzir, mas aí está, precisamos deste apoio da área de investigação. Mas há alguma coisa pensada neste momento em relação Estamos neste momento, em relação ao regadio, sim, já estamos em parcerias muito avançadas no sentido de colocar a restante área ou a área remanescente completamente em produção, mas especificamente em relação a essa área salinizada, já temos aqui um contato com um parceiro nosso, o Banco Islâmico para o Desenvolvimento, no sentido de financiar um estudo para que nós possamos ter uma experiência financiada específica sobre o processo de recuperação daqueles solos salinos no regadio de Chocó. Volto aqui para o Eugênio Mignoni. Que desafios se colocam na implementação desse tipo de projetos de irrigação e sustentáveis? É uma boa pergunta essa que está a colocar e realmente os desafios estão lá listados. O que tem que ser é torná-los em prática, colocá-los, arregaçar as mangas e ir ao terreno. Começo aqui por alistar. Um dos desafios é assegurar que os produtores, de fato, tomem a abordagem da agricultura como negócio. Então, a partir do momento em que há uma consciência de migrar da agricultura de subsistência para uma agricultura comercializada, a forma de fazer agricultura, o tipo de insumos que os produtores procuram para aplicar, começa a ser diferente, porque nós podemos ter o regadio, mas se continuarmos a usar sementes não melhoradas, por exemplo, o potencial de produção ou a produtividade, aquilo que é a quantidade de produto
por unidade de área vai sempre ser baixo. E se vai colocar no mercado, o rendimento também, os retornos, os ganhos vão ser poucos. Já que falamos disso num programa no Moçambique, Terra de Oportunidades. E por via isso, os retornos ao produtor também serão baixos e a viabilidade do regadio vai ser colocada em causa. Então, o primeiro aspecto do desafio é assegurar que os produtores desenvolvam capacidade e adotem as tecnologias realmente melhoradas e fazendo uma abordagem integrada. Este é o primeiro foco. O segundo foco de desafio é criar linhas de mercado, acesso ao mercado. Nós, por exemplo, no projeto de desenvolvimento de irrigação sustentável, temos uma linha que é da produção por contratos. Já é uma abordagem em ação ou no terreno a ser desenvolvida de forma a assegurar que toda a produção que o produtor vai, tanto desenvolver, esteja comprometida com uma firma que já tem suas linhas de comercialização. Entretanto, o produtor produziu, o mercado já está colocado. Então, este é um desafio, tornar que todos os regadios sejam assim. O outro desafio Quantos regadios nós temos no país? Muitos, são incontáveis. São incontáveis? Sim. Projetos montados mesmo? Projetos montados, essa questão é um pouco, porque o que é regadio? Qualquer um pode fazer, dizemos. Temos pequenos, nós temos várias classes de classificação, temos várias classes de regadio. Eu posso fazer meu regadio. Aí estaria como um médio produtor, estaria numa classe média. Com 5 hectares já estaria como médio? 5 já está a entrar, 5, 10, porque a maior parte dos nossos produtores começam com meio, de 1 até 1 hectare, 2 hectares, já é muito bom. É difícil fazer gestão disso, mas em termos de grandes regadios, nós temos 2 grandes regadios, a começar o regadio de Chocó e o regadio do Baixo Limpopo, que são geridos por empresas públicas. A hidráulica de Chocó e o regadio do Baixo Limpopo. São, portanto, regadios públicos. Mas, por resolução 10/2010 do Conselho de Ministros, nós temos regadios que podem ser de gestão pública, que são aqueles casos, de gestão privada, como o caso das açucareiras, todas são basicamente privado. Depois podemos ter misto aqui, que pode ser público, parcerias, abrimos, portanto, aqui espaço para que possamos ter vários parceiros a fazer esta gestão dos regadios. Tenho mesmo que fazer aqui o segundo intervalo, vamos para a terceira parte já daqui a pouquinho. Continue connosco, não se esqueça que se quiser opinar, se quiser enviar-nos sugestões, se quiser sugerir temas para o nosso Moçambique Terra de Oportunidades, não hesite, escreva-nos para o nosso endereço eletrónico terra de oportunidades, tudo junto, @miramar.co.mz. Até já. Fresca, vital e um direito básico para todos nós. Conheça métodos simples de purificação da água.